Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Laboratório EAD. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bibliotecas virtuais e qual a importância da biblioteca virtual ali no contexto da instituição de ensino. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative aquele sininho lá de notificações para você saberem quando a gente lança um vídeo novo. Passe esse vídeo aí para o máximo de colegas ali da área que tem interesse em educação à distância. Isso aí ajuda muito o nosso canal a propagar, né? E a gente passar a ser conhecido ali por uma quantidade de gente maior e fazer cada vez mais vídeo ali sobre conteúdos interessantes ali que fortaleçam ali a educação à distância e a educação em geral. Pois bem, primeiro ponto ali, então vamos começar contextualizando. O que seria a biblioteca virtual? Toda a instituição de ensino, tanto por normativa ali do MEC, do Ministério da Educação, mas também por questão de oferecer essa possibilidade para os seus alunos, precisa ter uma biblioteca, né? E essa biblioteca, desde 2017, desculpa, ela pode ser totalmente virtual, né? Então, você pode oferecer uma biblioteca que seja totalmente virtual ali para os seus alunos. Então, dentro do portal da sua instituição de ensino, você oferece lá uma biblioteca. Hoje tem várias bibliotecas virtuais ali no mercado. A Content Tech mesmo tem a biblioteca ali com mais de 7.000 títulos, todas as áreas de saúde, direito, educação, negócios, engenharia, então tem vários livros ali. E aí você oferece, junto ao material didático que você disponibiliza ali para o seu aluno, uma biblioteca virtual vasta ali. Então, para efeitos de consulta, o aluno, quando ele tem alguma dúvida, ele quer aprofundar um pouco mais sobre aquele assunto, ele tem essa biblioteca ali no portal dele para ele consultar. E para efeitos do MEC também, né? O MEC hoje obriga as instituições, como eu já falei, a ter essa biblioteca virtual. Então, a biblioteca virtual, então, é esse conjunto de livros, esse conjunto de títulos, que podem ser em PDFs, em Kindle, que fica ali disponível para o aluno acessar dentro do seu portal e fazer suas consultas e enriquecer cada vez mais ali o seu portfólio ali de conteúdos. Desde a normativa 11 ali de 2017, e também um conjunto ali de normativas, a gente consegue, as instituições de ensino conseguem hoje disponibilizar esses livros, esse acervo, de forma totalmente virtual, né? Então, antigamente, o Ministério da Educação até tem itens ali no instrumento avaliativo que cobram isso, que está até um pouco obsoleto, mas até antes de 2017, o Ministério da Educação obrigava que as instituições de ensino tivessem biblioteca presencial, né? A biblioteca física ali, onde você empresta livro para o aluno e tal. Mas isso depois de 2017, dessa normativa ali, número 11, isso aí mudou e as instituições hoje podem trabalhar com conteúdo 100% virtual, né? Isso é muito bom para a questão da acessibilidade, né? Então, às vezes, tinham faculdades que estavam longe ali da casa do aluno, tinha faculdade que não tinha polo naquela cidade, e imagina como a gente fazia essa distribuição, né? E imagina também como o aluno ia ter acesso a essa bibliografia. E também isso daí ainda piora quando você vai pensar na quantidade de livros, assim, de repente de um título que a instituição tem. Então, tem um livro lá, Fundamentos da Administração. Aí, digamos que a instituição tem 10 livros desse. E aí você tem, sei lá, no curso 200 alunos. Então, tinha que fazer naquele rodízio de livro, né? Isso atrapalhava bastante a estrutura. Então, eu acredito que por conta disso e de outras questões ali logísticas e de acessibilidade, desde 2017, o Ministério da Educação possibilita que as instituições de ensino trabalhem só com biblioteca virtual. Isso é um dado muito importante, tá? Tem muita instituição que ainda confunde. Acha que precisa ter biblioteca física, com tombo, com empréstimo, etc. Não, hoje em dia, então, o Ministério da Educação já permite que esses livros sejam ofertados de forma virtual, numa biblioteca virtual. Então, isso facilitou muito do ponto de vista logístico e de acessibilidade. Falando um pouquinho sobre a importância da biblioteca virtual para a instituição, eu separei 3 itens aqui que eu acho que é importante. O primeiro item, é claro, é para o aluno, é a questão de você ter um conteúdo complementar para o aluno. A questão 2 é que é a criação do PPC. Quando a NDE vai criar aquele PPC, ele precisa apontar os referenciais bibliográficos para o MEC avaliar, né?
E o terceiro ponto ali que eu gostaria de citar diz respeito também ao instrumento avaliativo. No instrumento avaliativo, a gente tem a obrigatoriedade de ter uma biblioteca virtual e tem alguns indicadores que a gente vai ver aqui agora, que esses indicadores cobram a questão da biblioteca virtual. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar uma olhada no instrumento avaliativo, né? A gente está sempre fazendo esse exercício aqui no canal, né? Que é de trazer o ponto que a gente está conversando aqui e referenciar ele do ponto de vista do instrumento avaliativo. Como eu já falei para vocês, o instrumento avaliativo é a Bíblia da educação à distância, e quando o avaliador vai buscar as evidências dentro da instituição, como eles próprios falam, ele busca essas evidências a partir do instrumento avaliativo. Então ele não tira da cabeça dele. Ele vai no instrumento avaliativo, dá uma olhada, tem? Beleza, nota 4 ou 5 ou 3. Não tem? É nota 1 e 2. Então, o instrumento avaliativo é muito importante dentro desse conceito. É bom a gente sempre estar trazendo para dentro dele, né? A gente sabe aí que tem uma possibilidade aí do instrumento avaliativo sofrer uma mudança, mas por enquanto ainda esse é o instrumento avaliativo que os avaliadores do MEC usam. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui a parte dentro do instrumento avaliativo, né? Lembrando que aquele instrumento avaliativo que fala sobre o curso, aquele da capa azul, tá? Vou colocar a capa dele aqui na tela para vocês verem. Mas são três instrumentos, são três principalmente que falam de biblioteca, dois mais específicos mesmo e um mais abrangente. Então, o item 1.18, ele fala sobre material didático, mas aí ele fala o seguinte, ó: o material descrito no PPC disponibilizado aos discentes, elaborado ou validado por uma equipe multidisciplinar ou equivalente, permite desenvolver a formação definitiva do projeto pedagógico, considerando a sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação a bibliografias exigidas. Então, veja, aqui nesse item do instrumento avaliativo, o que ele traz é o seguinte: quando você vai falar quando você vai evidenciar o seu material didático, como o seu material didático está ali disponível para o seu aluno, esse material didático ele tem que ser referenciado com a bibliografia, né? Então, ele tem que ser linkado. Então, você coloca um conteúdo, seu curso ali é um curso de administração, você tem uma disciplina ali chamada Teorias Administrativas. O conteúdo, o material didático, com videoaula, com PDF que você coloca, ele tem que estar linkado ao seu referencial bibliográfico. Ou a básica ou a complementar, tá? Então, é isso que esse indicador aqui, 1.18, está falando. Você precisa ter os seus materiais didáticos linkados ali à sua bibliografia, tá? Continuando aqui. Então, o primeiro ponto é esse da bibliografia. Indo agora para o item 3.6. Esse item 3.6 e o item 3.7, eles já são ligados diretamente ali a parte da bibliografia, tá? Então, eles são específicos. Aquele outro que a gente viu era ligado mais ao material didático, e esse aqui é ligado mais à bibliografia. Então, veja, o item 3.6 fala o seguinte: bibliografia básica por unidade curricular. Então, a gente indo lá para o indicador da nota 5, né, que é sempre a nossa intenção, a gente não quer tirar 1, 2, 3, nem 4, a gente quer tirar 5. Ele fala o seguinte, ó: o acervo físico está tombado e informatizado ou virtual, possui contrato que garante acesso ininterrupto. Olha que interessante. O físico aqui a gente já descarta, né, porque a gente está falando só sobre a biblioteca virtual. Como eu falei para vocês, hoje é possível a gente ter só uma biblioteca virtual. E sobre a biblioteca virtual, ele fala o seguinte, ó: a biblioteca virtual possui contrato que garante acesso ininterrupto pelos usuários a ambos e estão registrados em nome da IES. Então, o que ele está falando nesse item aqui? Nesse item, ele está falando que quando o Ministério da Educação for até a sua IES, ela quer ver o contrato seu com a sua biblioteca. Então tem que ter um contrato, e esse contrato tem que estar no nome da sua instituição. Se você não conseguir evidenciar o contrato, você já perdeu o ponto aí, tá? Vamos lá, continuando. O acervo da biblioteca básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC e está atualizado? Ou seja, você colocou uma bibliografia lá no seu PPC. Essa bibliografia, ela tá linkada com aquela biblioteca que você colocou. Então não adianta você ter uma biblioteca
e você ter lá seu PPC, só que o seu PPC não está falando daquelas unidades curriculares que está lá na sua biblioteca. Então, a construção do seu PPC tem que ser baseada na biblioteca virtual que a sua instituição tem, tá? Vamos lá, ele ainda continua. Da mesma forma, está referenciado por relatório de adequação assinado pelo NDE e comprovado a compatibilidade de cada bibliografia básica? Ou seja, quem escolheu aquela bibliografia foi o NDE? Então existe uma ata, isso aí é muito importante. Na visita do MEC, você tem uma ata para comprovar que foi o seu NDE, seu núcleo docente estruturante, que produziu, que escolheu aquele referencial bibliográfico básico, né? Que aqui a gente está falando de básico ainda. Então isso aí tem que estar comprovado. No ato da visita do MEC à sua instituição de ensino, você tem que apresentar essa ata. Ó. Teve uma reunião do NDE e o NDE primeiro ponto, o NDE escolheu essa bibliografia, essa biblioteca virtual, e ele também escolheu essa bibliografia que é a que está aí no seu PPC, tá? Então esse é um ponto importante. Então, assim, tem outro ponto aqui também. Ó. Nos casos dos títulos virtuais, a garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendam às demandas e a oferta que não interrompam a internet. Então, ou seja, você tem que evidenciar que dentro do seu AVA tem estrutura para todo mundo acessar a biblioteca virtual, né? Então, eles vão comprovar isso também. Eles vão dar uma olhada no AVA e ver se a biblioteca que está evidenciada ali, ela está disponível ali para o aluno acessar de forma fácil e transparente. Isso é muito importante. O MEC, ele vê com maus olhos quando o aluno entra no AVA dele, acessa o AVA, depois ele tem que entrar com o login e senha de novo para acessar a biblioteca. Esse login e senha ela tem que ser transparente, tá? Ela tem que ser transparente. O aluno entra e já tem acesso à biblioteca, tá? Então vejam, esse item aí que a gente colocou, que é o nosso item 3.6, ele fala sobre bibliografia básica. O item 3.7, ele fala sobre bibliografia complementar. E aí, de novo, vem lá na nota 5, e aí é bem parecido, né? Ele vai perguntar se a biblioteca virtual possui contrato que garante acesso ininterrupto. Então, de novo, tem que ter o contrato, tá? A bibliografia complementar, aí aqui ele não está falando mais da básica, ele está falando da complementar. É adequada em relação às unidades curriculares que estão descritas no PPC, né? Então, novamente, tem que estar linkado com o PPC, a biblioteca virtual com o PPC. E a mesma coisa aqui do NDE, pergunta se foi assinado pelo NDE. A diferença, então, dos dois indicadores é que um fala sobre bibliografia básica e outro complementar, né? Então, no ato ali da construção do seu PPC, você tem que destacar o que é a bibliografia básica e o que é a bibliografia complementar. E aí, cumprindo, então, esses itens aí, sua instituição de ensino consegue nota 5 em biblioteca virtual, tá? Então, isso é importante a gente colocar. Não é em todos os itens, é o da biblioteca virtual. Outro ponto também que é muito importante a gente ter na nossa biblioteca virtual é a questão da acessibilidade, né? A gente tem um vídeo aqui que fala sobre acessibilidade, e é interessante vocês assistirem e ver quais são os recursos que a gente pode utilizar de acessibilidade ali dentro do nosso EAD no geral. Mas aqui falando um pouquinho sobre a questão da acessibilidade na biblioteca virtual, existem vários recursos que você pode colocar. Então, por exemplo, você pode colocar aumento de fonte. O aluno, quando ele tiver acesso ao PDF ali do livro, ele pode aumentar e diminuir a fonte, né, para aluno que tem baixa visão. Você pode colocar recursos de áudio. Então, por exemplo, o aluno passa o mouse ali por cima, dá o play e a gente tem aquele efeito audiobook, né? Que o livro vai sendo narrado ali por uma voz ali, parecendo aquela voz do Google. Você pode colocar o Velibras também, né? Mas ali é só texto. Mas tem muito aluno, como a gente já falou aqui nos vídeos do canal, que são surdos e que eles não foram alfabetizados em português. Eles foram alfabetizados em língua brasileira de sinais. Então, você pode colocar o Velibras, né? E aí, na hora que o aluno passa o mouse no conteúdo, assim, no livro, o Velibras vai fazendo a tradução para ele, tá? Então, esses são só alguns dos itens ali que a gente pode fazer. Hoje existem softwares como o NVDA, que você consegue colocar no computador para fazer essa leitura ali
do livro, né? Dá para você também fazer contraste de cores, dá para porque às vezes o livro tem figuras ali também, né? E dá para você criar esses recursos para os alunos com deficiências também terem acessibilidade. Por fim, falando um pouquinho sobre o PPC, né? O PPC, como vocês sabem, é o projeto pedagógico do curso. Toda vez que a gente vai fazer um curso novo, seja ele de qualquer área que for, a gente tem que criar esse documento que é o PPC. Nele vai qual que é o perfil do egresso do curso, qual que é a estrutura do curso, a matriz curricular, etc, 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 tudo que é relativo àquele curso. E a bibliografia básica e complementar, elas são itens indispensáveis nesse contexto aí do PPC. Então vai ter uma parte do PPC que é destinada só para referenciar o bibliográfico. A ContenTech tem uma ferramenta bem bacana que ela faz o seguinte: como a gente tem catalogado esses 7.000 títulos, você vai lá escolhendo os livros, então você escolhe primeiro bibliografia básica, aí você escolhe os livros. 5 livros, por exemplo. Depois você vai bibliografia complementar, você escolhe os 5 livros, você vai arrastando lá. Quando você clica em gerar, ele já gera o referencial bibliográfico básico e complementar, já com as citações na norma ABNT. Aí é só você copiar e colar lá no seu PPC. Mas precisa ter isso no seu PPC, tá? Então você precisa ter o livro do referencial básico, quem é o autor, naquele modelo ali da BNT. E também o referencial complementar ali, tá? E aí isso aí tem que estar evidenciado lá no seu PPC. E aí, como eu falei, além de estar evidenciado no seu PPC, tem que estar na sua biblioteca virtual. Porque imagina, às vezes o MEC vai fazer um teste AB, eles vão pegar e vão falar assim, abre aí o seu PPC, procura tal livro. Aí você vai lá no seu PPC e procura tal livro. Agora abre sua biblioteca virtual. Procura esse livro aí, e você não acha, você já é pontuado ali. Então, espera-se, né? O avaliador espera que na hora que você tiver na hora que você tiver compondo o seu PPC, você vai estar pegando de livros que está na sua biblioteca. Porque senão imagina, você tem um referencial bibliográfico que o seu aluno precisa consultar e na sua biblioteca virtual esse livro não está lá, né? Então tem que estar composto lá, tem que estar linkado uma coisa a outra. Bom, por enquanto é isso. Espero que esse vídeo aí tenha sido relevante para você, tenha dado para entender um pouquinho mais da importância das bibliotecas virtuais, né, e como elas interferem ali no dia a dia das instituições de ensino. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ter acesso a todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal, e sai um novo vídeo toda quinta-feira às 20h30. Então não perca, muito obrigado.